Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. A partir deste momento, você tem a informação segura sobre os benefícios da Previdência Social. Comigo e com o professor Paulo Bacelar. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Estamos aqui para conversar com você sobre direitos previdenciários. Estou à disposição. Comigo e com os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro que nos acompanham à espera de uma informação, professor Paulo Bacelar, que seja útil para quem vai pedir algum benefício da Previdência Social. A primeira dúvida é do Eric Barros, em Fortaleza. Trabalho como vigilante armado, tenho 20 anos de contribuição e 47 anos de idade. Com quantos anos de contribuição e que idade, professor Paulo Bacelar, devo pedir a minha aposentadoria? Iniciei na profissão como vigilante no ano de 2000, ou seja, são 22 anos aí de atividade nessa área. Luziano, a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência era necessário 25 anos de contribuição, independentemente da idade do segurado. Hoje é exigido uma idade de 60 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, 60 anos de idade. Ele pode pegar alguma regra de transição, porque ele tem 20 anos hoje, ele teria que ver qual o tempo que ele tinha em 2019, que pode ser 18 a 17 anos, e ver qual o tempo que faltava para completar os 25 anos em 2019, em novembro de 2019, e fazer uma regra de transição de 100%, ou seja, ele faltaria aí mais ou menos uns 7 anos para poder pedir a aposentadoria dele. Ana, em Baturité. É sobre meu Auxílio Brasil, professor Paulo Bacelar, que foi cancelado porque eu tenho um filho que recebe o BPC. Aí eu fui ao CRAS e disseram que é por causa do aumento do salário. São quatro pessoas no mesmo cadastro. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se eu tenho ou não direito ao Auxílio Brasil. Olha, o Auxílio Brasil, se você tiver um benefício previdenciário, você não pode ter esse benefício. Mas como o benefício é do filho dela, a renda per capita familiar seria de até um quarto do salário mínimo, porém, esse filho dela tem um BPC, o BPC não é para contar como renda, então ela tem direito sim ao Auxílio Brasil, ela pode recorrer dessa decisão do CRAS. Mais uma dúvida agora da Elza em Campos Sales. Quando vai sair a decisão sobre o BPC? Eu fiz a perícia de uma criança no mês de novembro de 2021 e ainda não recebi a resposta. Novembro, dezembro, janeiro, estamos em fevereiro, professor Paulo Bacelar. Luziano, geralmente não, no BPC do deficiente precisa fazer 2 avaliações. Uma é a avaliação social, que ela diz que fez, né? A perícia social, a perícia médica. Uma é a avaliação social e a outra é a perícia médica. Ela diz que fez a perícia médica, então eu não sei se ela já fez a avaliação social, porque agora está invertido. Primeiro você faz a perícia para depois fazer a avaliação social. Então tem que saber se ela já fez as duas avaliações. Se já tiver feito as 2 avaliações, realmente tem que esperar o resultado. Geralmente esse resultado saía na mesma hora, mas infelizmente esse resultado está demorando para sair. 30, 60, 90 dias de espera, de expectativa da Elza em Campos Sales. Um verdadeiro absurdo nessa burocracia do INSS. E tem também uma pergunta bem parecida que vem de Juazeiro do Norte, também na região sul do Ceará. Rosimeire Pereira Alencar, ela diz: quanto tempo demora para sair o resultado da minha perícia do joelho e cervical? Nesse caso é perícia médica, professor. A perícia médica é do mesmo jeito. Quando você faz uma perícia médica de auxílio-doença, você tem que fazer um requerimento de acerto pós-perícia pelo telefone 135.
para o servidor avaliar a questão da carência e da qualidade de segurado na data da incapacidade. Então, ele precisa ligar para o 135 e pedir o acerto pós-perícia. Vou fazer aqui, deixar um recado para você, ouvinte, em qualquer parte do Brasil, que tem aquela dúvida que o atormenta na hora de pedir a aposentadoria ou algum benefício da Previdência Social. Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Irene, em Itapipoca, uma pessoa que foi contratada por uma empresa e sofre um acidente no período de experiência, tem algum direito? O acidente com fratura aconteceu no horário de trabalho. Sim, Luciano, o acidente ela é isenta de carência. O importante é que ela esteja com a carteira assinada. E é importante falar também, mesmo no prazo de experiência, muitas empresas dizem que vai assinar a carteira apenas depois dos 3 meses, que seriam os 3 meses da experiência. Isso não está correto. A experiência é até 3 meses, 45 dias prorrogável por mais 45, 90 dias. Porém, a experiência tem que já assinar a carteira já no primeiro dia de trabalho, exatamente para a pessoa já estar segurada quando tem um acidente de trabalho, até no primeiro dia de trabalho, o acidente isenta de carência e é importante que ela esteja com a carteira assinada. Luciano, em Aracoiaba, o 14º da Previdência vai sair mesmo em março? Essa questão, professor Paulo Bacelar, gera muita expectativa entre os segurados da Previdência Social, porque o Congresso Nacional começou a discutir no ano passado um projeto de lei que instituía o 14º salário para os beneficiários da Previdência Social em função da pandemia da Covid-19. Mas antes, Luciano, da resposta do professor Paulo Bacelar, eu digo para você, não tem nada definido, não tem nada concreto, não existe nenhuma lei aprovada e sancionada nesse momento que garanta para os beneficiários do INSS esse 14º salário. Luciano, é isso mesmo. A expectativa da população é quanto a esse 14º, mas ainda é apenas uma ideia, né? Então não tem nada ainda definido, nem ainda muito avançado no Congresso Nacional. Vamos a Itaiçaba. A Fernanda mandou o seguinte recado. Eu tenho 60 anos de idade, sou pensionista do meu pai, que deixou uma pensão para mim e minha irmã. Meu pai, em vida, nos colocou como dependentes. Ele era militar e a lei sobre essa pensão foi assinada pelo então presidente da República, Castelo Branco. Eu sou agricultora rural e pago o sindicato há 16 anos. Eu quero saber se posso me aposentar por idade, porque eu sou pensionista do meu pai. Tem impedimento, professor Paulo Bacelar? Nenhum, Zeno. A questão da pensionista militar, na época ainda antes da lei 8.213, que é de 91, ela só deixava de ser pensionista, pensão, se as filhas casassem. Então, a questão da aposentadoria não é impedimento, a não ser que ela não case. Então, se for a lei do militar, ela vai poder se aposentar sem problema nenhum. Noélia, em São Luís do Curu, existe algum tipo de benefício concedido a uma viúva que pode ficar sem a pensão? Se tem algum benefício, qual o nome desse benefício, desse auxílio? Pergunta a Noélia, em São Luís do Curu. Não, Luciano, em regra, a pensão por morte, ela, se já for vitalícia, né? Agora só se torna vitalícia se a esposa tiver 45 anos de idade na data do óbito, ela se torna vitalícia. E eu não conheço nenhum benefício que ela tenha que deixar, tem que cessar a pensão para ela poder receber esse benefício. Uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, todos eles são acumuláveis com a pensão por morte. Cícera, em Missão Velha, na região metropolitana do Cariri, tenho 55 anos de idade, sou agricultora, casada. Na minha certidão de casamento consta como profissão dona de casa, mas sou agricultora. Entre as provas estão DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, e a carteira do sindicato de 2021. Meu esposo tem provas de 1993, tempo da antiga regência. Gostaria de saber se as provas dele servem para mim e se eu der entrada no meu pedido de aposentadoria, vai dar certo? Não tem problema nenhum, Zeno. A questão da profissão na certidão de casamento, geralmente se colocava o homem como agricultor, né, com um país machista e patriarcal na época, o homem ficava como agricultor na certidão de casamento e a mulher como doméstica, quer dizer, que a mulher ajudava na lida da roça, nas atividades rurais, porém ela ficava mais também cuidando da casa, dos filhos, da alimentação, então ela não deixa de ser segurada especial por ter
essa atividade doméstica na certidão de casamento. Tem mais mensagens chegando à produção do Jornal Alerta Geral pelo nosso WhatsApp 085 992734353. Silvana Ribeiro, em Fortaleza. Fiz uma perícia em junho e o laudo não foi favorável. Queria saber o que é que significa isso. Vou fazer outra perícia? Não, Luciano, se o laudo, se foi uma perícia judicial e o laudo não foi favorável, o juiz ainda vai sentenciar com base no laudo. Então já é se esperar que o juiz negue esse benefício por causa do laudo desfavorável. Porém, se esse laudo for na via administrativa e já teve o resultado da perícia médica, ela deve requerer novamente com outro laudo. Mais uma dúvida, Madalena, em Quixadá. Tenho 56 anos de idade, quero saber se tenho o direito de me aposentar como trabalhadora rural. Moro há 16 anos no sertão, pagava o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desde 2006, mas parei de recolher em 2010 por problemas financeiros. Fui no sindicato e me informaram como estava a minha situação. Me cobraram R$ 2.200 para regularizar a minha situação até o início do processo de aposentadoria. Gostaria de uma orientação sobre o que devo fazer. Fala, professor Paulo Bacelar. Olha, Luciano, é muito complicado para mim falar sobre a questão do sindicato, porque a regularização do sindicato é uma coisa deles. O sindicato é uma entidade privada e para ela regularizar a questão do sindicato, ela pode cobrar esse valor. Agora, eu não posso garantir que essa contribuição que ela vai fazer de regularização do sindicato vai dar direito a ela à aposentadoria, porque essa contribuição para o sindicato não vai gerar nenhum benefício para ela na via administrativa. O que vai valer para ela é que ela tenha provas da atividade rural até a data do pedido da aposentadoria, independentemente dela ter essas contribuições pagas para o sindicato, porque hoje você pode requerer o benefício sem o sindicato, sem a declaração do sindicato, que era obrigatória na época, há uns 3 anos atrás, essa declaração era obrigatória, e aí acabava a pessoa se tornando obrigatória também de pagar essas contribuições em atraso, porque dependia dessa declaração do sindicato. Hoje ela não depende mais da declaração do sindicato, ela tem uma autodeclaração que ela mesmo preenche, ela mesmo disse desde quando ela é agricultora, qual é a terra que ela trabalha, o que é que ela planta, e ela não necessita do sindicato para dar entrada no benefício, e aí ela não precisaria recolher esse atrasado para poder pedir a aposentadoria dela. Dentro da nossa ação de educação previdenciária aqui no Jornal Alerta Geral, vamos responder à pergunta da Socorro em Apuiarés. Tenho 38 anos de idade e gostaria de saber com quantos anos posso começar a contribuir de forma autônoma e qual o melhor caminho para contribuir e no futuro pedir a aposentadoria. 38 anos de idade, se não contribuiu até o momento, ainda está, Socorro, no momento ideal para você começar a recolher para a Previdência Social. E os caminhos da aposentadoria agora definidos pelo professor Paulo Bacelar. É isso aí, Luciano. Eu estive até em Apuiarés no sábado passado, depois do nosso programa, para visitar a doutora Raquel Alves, que é dentista aí na cidade de Apuiarés, é a família da minha esposa, a família Alves. E eu fico muito feliz quando tem alguma pergunta lá de Apuiarés. Olha, a questão do tempo, você deve contribuir o mais rápido possível. Por quê? Para você ser segurada da Previdência Social. Você iniciar a questão de qualidade de segurada da Previdência Social. E quem nunca contribuiu, quer começar a contribuir agora, deve começar a contribuir e pagar pelo menos 1 ano de contribuição ininterrupta para ter direito a todos os benefícios previdenciários, porque a auxílio-doença você precisa ter uma carência mínima de 12 contribuições. Qual é a melhor forma de contribuir? Depende de quanto você quer se aposentar. Se você quer se aposentar com salário mínimo, você pode pagar 11% do salário mínimo no código 1163 e vai se aposentar com 62 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição. Eu recebo uma pensão. Quando eu completar a idade, terei direito à aposentadoria como trabalhadora rural? A pergunta é da Maria em Russas. Olha, a pensão, se não for maior do que um salário mínimo, ela vai ter direito à aposentadoria. Ela só não terá direito à aposentadoria rural se a pensão que ela recebe for maior do que um salário mínimo. Está dada, Maria, essa resposta segura pelo professor Paulo Bacelar. Maria Valdiza, em Pentecoste. Se uma pessoa já tem 49 anos de idade e nunca trabalhou de carteira assinada, sempre foi do lar, ela tem algum direito? Algum benefício?
E com quantos anos ela pode ir atrás de algum benefício, tipo aposentadoria? 49 anos de idade, professor Paulo Bacelar. É aqui que vocês falam, né, Luziano? 49 anos de idade, se ela começasse a contribuir agora, com mais 15, 9, 10, 1, 2, 3, 14, né? 64 anos, não é isso? Se ela começar 64 anos de Se idade. ela começar a contribuir agora, 64 anos, ela se aposentaria com 64 anos, com 15 anos de contribuição. Se ela não vai contribuir, se ela parar de contribuir, ela só vai ter um direito a um BPC, que é os 65 anos de idade. Então, ela pode começar a contribuir agora, e se ela for dona de casa, for cadastrada no Cade Único, e ela não tiver renda nenhuma, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, que dá em torno de R$60 por mês, para ela ter direito à aposentadoria com 64 anos de idade. Reforço tudo o que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer, Maria Valdiza, e o recado nosso aqui do Alerta Geral vale para todas as pessoas na sua faixa etária, ou com menos idade ou mais idade, que ainda podem contribuir para a Previdência Social e ao longo do tempo terá a cobertura que o INSS proporciona para quem recolhe mensalmente a contribuição e lá na frente você garantir a sua aposentadoria. Maria Ielda de Oliveira, em Quixeramobim. Tenho 51 anos de idade, sou MEI, microempreendedora individual como cabeleireira. Com quantos anos de contribuição posso pedir a minha aposentadoria? Luzero, também, ela tem 51 anos de idade, vai contribuir como MEI, porque ela deve precisar dessa questão do MEI para poder ter a sua atividade, e ela irá se aposentar com 62 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição. Ela tem que ter as duas coisas, continuar contribuindo até os 62 e ter 15 anos de contribuição no mínimo. Uma pergunta bem parecida é da Eliane em Caridade, professor Paulo Bacelar. Ela diz, eu pago meu INSS pelo MEI. Agora, em março, faço 60 anos e no mês de abril de 2023 vou completar 15 anos de contribuição para o INSS. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Infelizmente não, Luziano. A reforma da Previdência alterou a regra da mulher para 62 anos de idade. A partir de 2019, aumentando de 60 anos de idade, 6 meses a cada ano, até 2023, que quando será 62 anos para todas as mulheres. Então, mesmo ela já tendo 15 anos, ela vai ter que aguardar a idade de 62 anos. Ou seja, Eliane, em Caridade, o professor Paulo Bacelar foi bem firme nesses cálculos. Você espera chegar aos 62 anos de idade e nesse período terá também os 15 anos de contribuição. Condições essenciais para a mulher pedir a aposentadoria. Maria de Jesus, em Fortaleza. Sou servidora pública há 40 anos e tenho 62 anos de idade. Quando posso me aposentar? Já passou o tempo, professor Paulo Bacelar? Passou o tempo, Luziano. 102 anos, 102 pontos, ela já teria direito com 60 anos de idade, com 30 anos de contribuição, pelas regras do direito adquirido, e ela já pode pedir a aposentadoria dela no serviço público e até ficar até um tempo, se ela quiser. Ah, não, porque ela não vai pedir exoneração, né? Ela vai se aposentar. Então, poderia ter pega um pouquinho desses 40 anos e levado para o regime geral, mas não pode, porque ela vai se aposentar no serviço público, então ela teria que usar os 40 anos total. O ouvinte, a ouvinte de Sobral não se identificou, mas fazemos questão aqui de citar essa pergunta porque a resposta pode ser importante para muitas outras pessoas. Diz o seguinte, o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte: tenho 38 anos e 9 meses de contribuição para o INSS. Recebi o auxílio-doença por incapacidade, mas foi suspenso por causa da revisão, que foi cancelada. Mas falaram que os benefícios iriam ser reativados, mas ainda não foi. Queria saber se sou, como agricultora há 12 anos, gostaria de saber se posso pedir uma aposentadoria por incapacidade e quero saber também se os benefícios vão ser mesmo reativados. Olha, Luziano, se a pessoa não for requerer judicialmente ou até administrativamente uma revisão desse cancelamento, uma defesa desse cancelamento, ele não vai ser reativado, não. O INSS não vai reativar por conta própria. Ele suspendeu o benefício pela revisão, até cancelou, e você tem que agir, tem que entrar com ação judicial para reativar. Pode pedir, assim, a aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente, se tiver um bom laudo, e você pode requerer um benefício novamente, mesmo tendo suspenso o benefício. Maria, em Aracoiaba, minha mãe recebe a pensão por morte do meu pai e eu moro com ela. Estou no Cade Único da minha mãe. Eu posso me cadastrar no Auxílio Brasil? Pode sim. O mesmo grupo familiar, você pode estar dentro da mesma casa, do mesmo teto, estar dentro do Cade Único e pedir o Auxílio Brasil.
Luiz Batista, em Martinópole. Tenho 59 anos de idade e estou aposentado por invalidez. Fui operado 2 vezes da coluna e tenho 15 anos de contribuição sindical. E quero saber se é obrigado continuar pagando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Olha, o aposentado por invalidez, ele não trabalha mais. Então, se você não trabalha mais, você não vai precisar mais do sindicato para te orientar, você não paga mais o sindicato. Se você achar que deve ter o apoio do sindicato, você paga o sindicato. O sindicato não é o INSS, o sindicato não é um órgão de previdência social. Você não paga o sindicato para ter direito a benefícios previdenciários e nem para manter o seu benefício. Você paga o sindicato se você precisar do sindicato. Se você não precisar mais do sindicato, você não paga mais o sindicato. José Tarcísio Coelho, em Fortaleza. Tenho 53 anos de idade e 33 anos de contribuição. Quando poderei pedir a minha aposentadoria? 88 pontos. Ainda está distante aqui, né? 86 pontos. Ele não teria direito à aposentadoria agora, teria 33 anos de contribuição. Se eu for levar para 2019, ele teria 30 anos de contribuição. Vou fazer aqui um cálculo rápido. Então, ele faltava ainda 5 anos para atingir os 35 anos em 2019. Então, ele teria que ter um pedágio de 35, ou seja, se aposentar com 40 anos de contribuição. Com 40 anos de contribuição, mais 7, ele terá 60 anos de idade. Então, ele terá direito à aposentadoria com 40 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se ele não fizer os 40 anos de contribuição, aí ele somente se aposenta com 65 anos de idade. Mais uma dúvida, Luciano, em Horizonte. A prova de vida agora não faz mais nos bancos? Explica, professor Paulo Bacelar, porque o governo federal tomou uma decisão importante nessa área para as pessoas mais idosas que eram obrigadas a sair de casa para fazer a prova de vida. É isso, Luciano. O governo federal reverteu a prova de vida para o próprio governo. Eles irão criar meios para fazer a prova de vida por conta própria, sem precisar o segurado ir no banco ou no INSS. Então, essa questão dos bancos está suspensa até 31 de dezembro de 2022. Você não precisa fazer a prova de vida agora. Mais uma dúvida agora, tenho Germânio em Fortaleza. Quais as condições para pedir a aposentadoria por insalubridade? Olha, não existe aposentadoria por insalubridade, existe a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria para quem trabalha com exposição a agentes nocivos. Pode ser qualquer agente nocivo, não precisa nem receber a insalubridade. Mas para isso você precisa ter o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. A empresa te fornece esse formulário quando você vai pedir aposentadoria. Mais dúvidas aqui chegando para a produção do Jornal Alerta Geral. E você aproveita para anotar o número do WhatsApp, a sua linha direta para receber informação segura sobre os benefícios da Previdência Social. 085 99273 4353. Mais perguntas, professor Paulo Bacelar. Agora a dúvida vem do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte Maria, em Guaraciaba do Norte. Tenho 26 anos, trabalho com artesanato e gostaria de contribuir para o INSS, pois ainda não recolho para a Previdência Social. A minha dúvida é: se eu contribuir como microempreendedor individual e começando a pagar agora, quantos anos terei que contribuir para estar recebendo a aposentadoria? 26 anos de idade. É muito cedo, né, para o seu mas é aquela história. Quanto mais cedo o trabalhador, a trabalhadora começar a contribuir, mais segurança terá na área da Previdência Social e a caminho da aposentadoria. Essa é a grande questão do MEI, Luciano. O MEI, ele precisa contribuir porque precisa ser MEI. Né? Se ele não for obrigado a ser MEI, ele pode contribuir de outra forma da Previdência. Pode contribuir um valor maior do que o salário mínimo, por exemplo. Mas o MEI, ele contribui 5% do salário mínimo e só vai se aposentar com um salário mínimo. Só se você virar um simples ou virar um empresário, né, pagando pelo simples, você poderia contribuir com seu prolabore um valor maior do que o salário mínimo. Mas enquanto você é MEI, você vai contribuir sobre um salário mínimo e irá se aposentar aos 65 anos de idade, muito tempo. E só precisa de 15 anos de contribuição. Então, você deve contribuir pelo MEI porque você precisa e necessita ser MEI. Aí você contribui todo mês para ter direito a créditos, a emitir nota fiscal, etc. Mas será apenas aposentado com 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, eu tenho uma curiosidade. Quem contribui como microempreendedor individual, tem os mesmos direitos que outros trabalhadores com carteira assinada? Por exemplo, se acontecer um problema de saúde, essa pessoa tem direito ao auxílio-doença ou ao auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária?
Sim, Luciano, agora com a reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição única, né? Somente por tempo de contribuição, agora a aposentadoria de todos é por idade, então quem começa a contribuir agora como MEI, ele vai ter todos os direitos da Previdência Social, inclusive a aposentadoria, que a aposentadoria agora tem que ser por idade, 65 anos de idade e 20 de contribuição para quem começar a contribuir agora, e 65 anos de idade, 15 anos de contribuição para quem já estava contribuindo antes da reforma. Então, agora, como a aposentadoria é única, só é aposentadoria por idade, com pelo menos esse tempo, você terá direito, o MEI terá direito a todos os benefícios da Previdência. José Lima está em Aracoiaba, tenho 64 anos de idade e em setembro fecho 65 anos de idade. São mais de 15 anos de contribuição para o INSS. Eu gostaria de saber se já posso me aposentar com essa idade e esse tempo de contribuição. Sim, quando ele tiver 65 anos de idade, ele vai poder pedir a aposentadoria dele, porque ele já completou os 15 anos de contribuição. E não adianta, nesse momento, professor Paulo Bacelar, aos 64 anos de idade, se antecipar para pedir a aposentadoria. É perder tempo. Não, é perigoso até de ele pedir esse benefício e ser negado esse benefício, ele perder a data do aniversário dele. Então ele deve esperar setembro para requerer o benefício. Irenilda está em Beberibe, professora. Completei 50 anos em dezembro e tenho 32 anos de serviço. Não consegui me aposentar e me falaram que somente em 2024. Isso é verdade? Isso procede, professor Paulo Bacelar? A servidora, ela teria direito a 60 anos de idade com 30 de contribuição. A professora, 55 anos de idade e 25 de contribuição. Então, no caso dela, ela vai ter que aguardar os 62 anos ou 50 anos só. 50 anos com ela 30... é professora, professor Paulo Bacelar. 55 anos de idade com 30 e 25 de contribuição. Ela teria que ter, ao meu cálculo inicial, 55 anos de idade. Então, para saber se ela vai ter direito antes, aí teria que ter um cálculo mais apurado, doutor. Professor Paulo Bacelar, e esses 7 anos a mais que ela contribui no magistério, não acrescenta nada do ponto de vista, nem diminui aí o tempo para pedir a aposentadoria? Sim, é por isso que existe um cálculo que deve ser feito, mais apurado, para saber a pontuação que vai ser feita daqui para frente. Aí teria que ter uma tabelinha para a gente consultar e a gente poderia dar uma resposta para ela com mais precisão. Mas ela, com essa pontuação e a idade, ela pode atingir uma regra de transição, mesmo sendo a professora do município ou professora do estado. Mas dependendo do estado ou do município, as regras de transição são diferentes da regra geral que foi aprovada pela reforma da Previdência. O estado criou uma regra de transição e o município também criou regras de transição diferentes. Então, a gente precisa saber qual a regra de transição que está valendo para ela. Irani dos Santos está em Baturité com a seguinte dúvida. Eu recebi um benefício do auxílio-doença, mas após 9 meses foi cancelado. Aí, fiz uma perícia médica que foi pedida, mas não tive notícias ainda. Está em análise há mais de 3 meses. O que faço, professor Paulo Bacelar? Luciano, é triste. É triste, professor Paulo Bacelar. É complicado. Eu já entrei com mandado de segurança só para dar resultado de perícia. É muito triste você ver a população desse jeito abandonada nessa questão do auxílio-doença. As aposentadorias demora, mas sai. E às vezes o auxílio-doença é um benefício que a pessoa está precisando, né? Está precisando agora, né? Nesse momento. Então não tem mais como esperar isso aí. Então eu sugiro que ela vá para a Defensoria Pública para entrar com mandado de segurança para o INSS dar uma resposta para ela. Esse também é o caminho, professor Paulo Bacelar, para o Antônio Silva, que nos acompanha em Ipu. Ele disse que fez a perícia médica em Sobral em novembro do ano passado e até hoje não veio o resultado pelo aplicativo. Aí pergunta o que devo fazer, ligo para a Central 135 e não atende. Reclama ele, que é outra queixa que nós recebemos com frequência dos ouvintes que precisam receber resposta do INSS. Do mesmo jeito, Luciano, não tem como ficar esperando, tem que agir, tem que entrar com um processo. Procura a Defensoria Pública para que você não precise pagar um advogado, porque o auxílio-doença já é pouco, então você pode procurar a Defensoria Pública nesse caso. Bonfim, em Icó, aguardando a resposta. Tenho sinusite crônica, ou seja, cefaleia tensional. Fui ao médico, ele pediu vários exames e descobri que tive um AVC e um problema permanente inflamatório no ouvido. Sou pai de família e devido a esses problemas terem piorado ultimamente, estou sem receber nada. Gostaria de saber se tenho direito a um auxílio ou aposentadoria permanente. No momento não
estou podendo trabalhar por conta de uma gastrite. Primeiro, para receber a aposentadoria, o auxílio deve estar vinculado ao INSS. Perfeito. Então ele tem que ser segurado do INSS para poder requerer um benefício. No caso que ele não seja segurado, aí fica difícil até mesmo para pedir um BPC por conta da incapacidade e também de verificar a questão da renda familiar. E, professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui, quando eu digo assim, as pessoas que querem se aposentar ou querem receber algum auxílio do INSS precisam, antes de mais nada, ter contribuído para a Previdência Social. Mas tem aquele chamado período de graça. Como é que funciona isso? Luciano, é muito simples. Se você é contribuinte individual ou empregado, existem prazos de manutenção de qualidade segurada. Mas eu já digo simplesmente que você não deve parar de contribuir por mais de um ano. Se você é contribuinte individual, autônomo ou empregado, não deixe de contribuir por mais de um ano. Chegou em um ano, você faz uma nova contribuição, porque você garante a qualidade segurada por mais um ano. E se você for segurado facultativo, dona de casa, estudante, desempregado, que esteja pagando como facultativo, você mantém a sua qualidade segurada por 6 meses após a última contribuição. Então, também não deixar de contribuir por mais de 6 meses, para você não deixar de ser segurado. E aí, se você ficar doente ou incapaz para o trabalho depois desse prazo, aí você terá perdido aquilo que você contribuiu. Aí, nesse caso, não tem direito a nenhum tipo de benefício? Nenhum, a não ser que seja o BPC, mas o BPC também tem vários requisitos que, às vezes, impede que você tenha direito também. E eu quero registrar aqui, professor Paulo Bacelar, e ao mesmo tempo agradecer a gentileza do padre Domício Moraes, que é de Jijoca de Jericoacoara, que abre espaços na nossa FM local, a FM comunitária 104.9, para levar essas informações importantes na área da Previdência Social para os nossos ouvintes na região, no município de Jijoca de Jericoacoara. Padre Domício, continue rezando por todos nós e pelos ouvintes, e o nosso muito obrigado pela gentileza de nos proporcionar esse espaço que é tão generoso, tão importante nessa área da Previdência Social. Francisco, em Cascavel: tenho 56 anos de idade, sou agricultor, mas não pago o sindicato, nem o INSS, e nunca tive carteira assinada. Quando eu completar 60 anos, eu consigo me aposentar? Nunca teve carteira assinada. Então, professor Paulo Bacelar, situação complicada. Aí ele vem: nunca paguei o sindicato. Não tem problema. Você não é obrigado a contribuir para o sindicato para ter direito à aposentadoria rural. Você vai se aposentar aos 60 anos, mas você precisa comprovar a sua atividade rural durante esses 15 anos, mesmo que não tenha pago o sindicato. Então, terá que ter prova de semente, inscrição no DAP, inscrição em alguma instituição onde você colocou a sua profissão como agricultor. Se você tiver filhos na escola, a sua profissão na ficha de cadastro dos seus filhos. Então, todas as informações que tenham o seu nome como agricultor vai servir como prova para você se aposentar. Carlos, em Fortaleza, nos mandou a mensagem pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Desate esse nó que deixa dúvida na vida previdenciária do Carlos. Tenho 52 anos de idade e 10 anos de contribuição. Estou há 20 anos sem contribuir. O que faço? O que deve fazer o Carlos para voltar a ser segurado da Previdência Social e garantir a aposentadoria? Nesse caso, Luciano, são 3 informações que eu vou dar para ele. Primeira, ele precisa voltar a contribuir imediatamente e para voltar a ser segurado da Previdência. Segunda, contribuiu, voltou a ser segurado da Previdência. Uma contribuição só. Na hora que você contribuir com 6 contribuições, aí já é a segunda informação, 6 contribuições, você já tem direito a todos os benefícios da Previdência, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque você paga metade da carência do benefício, que é de 12 contribuições, pagando metade, que é 6, você recupera esses 10 anos que você pagou lá atrás. Então, você já teria carência para todos os benefícios da Previdência Social, após a 6ª contribuição. E terceiro, você paga mais 5 anos, né, a partir de agora, a partir da primeira contribuição, tem que ser em dia essa primeira contribuição. Lembrando que o mês de janeiro, por exemplo, 2022, você paga até 15 de fevereiro de 2022. O mês de fevereiro paga até 15 de março e aí por aí vai. Só é o 15 do mês seguinte, até o dia 15 do mês seguinte para pagar o mês anterior. E aí você pagando 5 anos, assim dessa forma, você terá 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Ainda não teria direito, aliás,
Desculpa, né? Mais 5 anos dará 57 anos de idade. Então ele aí teria condições para ficar pagando uma contribuição a cada ano, para não perder a qualidade de segurado quando tiver 62 anos 57 anos de idade, e aí pagava uma por ano até chegar aos 65 anos de idade para ele poder se aposentar. Carlos, você teria café melhor do que esse oferecido neste momento pelo jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria? Que lição o professor Paulo Bacelar nos trouxe aqui com essas recomendações oportunas? Se eu fosse você, não perderia tempo, já iria bater a porta do INSS no sentido virtual e dar entrada nesses papéis para voltar a ser segurado da Previdência Social. Pois não, professor Paulo Bacelar? O professor Paulo Bacelar ficou entusiasmado com as minhas palavras. Essa pergunta interessante, porque essa pergunta poderia ser respondida por um servidor do INSS numa agência. Infelizmente, nossa gestão atual, nosso INSS digital, não permite mais que o segurado vá até uma agência para poder pedir essas informações, porque não tem mais um servidor para explicar sobre isso. Então, registrar aqui a importância, Luzenor, do seu programa, para dizer que isso já era uma substituição, uma parceria, né, que eu poderia dizer, com o INSS para a gente, além do INSS, dar também informações para as pessoas, mas hoje essa parceria está quase extinta, porque o INSS não faz mais isso e a gente faz esse papel para a sociedade, do papel que era para ser da Previdência, a gente faz esse papel. Eu queria registrar aqui meus parabéns e meu orgulho de participar desse programa com você. Fico grato, feliz, professor Paulo Bacelar, com esse seu gesto e também com o carinho de todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal Alerta Geral. E eu costumo dizer que os Caminhos da Aposentadoria, esse programa que fazemos aqui aos sábados e com conteúdo disponível no site cearagora.com.br, é um verdadeiro compromisso com a educação previdenciária, porque aqui a gente informa e leva essas sugestões e essa análise com orientação e esclarecimento, quando na realidade, como bem disse o professor Paulo Bacelar, um papel que deveria ser cumprido pelo INSS, para quem tanto tempo paga para receber informação e também benefícios. Maria, e ela diz, Marizô, Russas, cuido de um irmão que sofreu um AVC há 2 anos e 7 meses. Há 1 ano e meio está nas mãos de um advogado para pedir um benefício, mas o advogado não fala nada. O que podemos fazer? É a Maria continuar insistindo em pedir informação ao advogado. E se não tiver tido nenhum processo, buscar outro caminho, né, professor Paulo Bacelar? Eu digo sempre o seguinte, o advogado, ele liga quando tem alguma novidade. Então você pode requerer dele informações, mas se não tiver nenhuma novidade, se ele já protocolou um benefício, ele tem que aguardar os despachos judiciais. Mas uma coisa que você precisa saber é se o processo já foi protocolado, já tem um processo em tramitação. Aí você deixa para o advogado te informar quando tiver alguma decisão importante. Kátia tem 37 anos, mora em Aracoiaba e precisa de uma orientação. Minha dúvida é, diz ela, trabalhei em 2 empresas somando 9 anos de contribuição, tive um filho especial e agora ele recebe o BPC. Posso trabalhar de carteira assinada sendo que sou procuradora dele ou posso pagar de forma autônoma por conta própria para completar os 15 anos de contribuição? Ela pode pagar como autônoma para ela, né? Porque para ele não, porque é uma criança ainda, tem 9 anos, mas ela pode pagar 15 anos de contribuição e ser aposentada. Agora, um detalhe, é bom que ela contribua como facultativa. Por quê? Porque como facultativa ela não vai ter uma renda para prejudicar o benefício do BPC do filho dela. Então ela paga como facultativa esses 15 anos, ela pode se aposentar com um valor de um salário mínimo que não vai ter problema. Para os nossos ouvintes, qual a diferença de facultativo e autônomo, professor Paulo Bacelar? A Previdência ela é obrigatória para quem exerce atividade remunerada. Então quem exerce atividade remunerada, por exemplo, um vendedor de picolé na rua, ele é segurado da Previdência, ele é filiado à Previdência Social. Ele pode não estar contribuindo e não ser segurado da Previdência, porque ele não está contribuindo, mas ele é obrigado a contribuir porque ele exerce uma atividade. Então, esse vendedor de picolé, ele é o quê? Autônomo, ele é contribuinte individual ou é facultativo? Ele é contribuinte individual, então ele deverá contribuir como contribuinte individual. Mas o dono de casa, o estudante, o desempregado que não está exercendo atividade remunerada, ele não é obrigado a contribuir, ele paga se quiser. Então ele é o segurado facultativo, porque está facultado a ele
o interesse de se aposentar e contribuir porque quer e não porque é obrigado. Fran, em Guaraciaba do Norte, contribuí com a Previdência Social por 5 anos até 2016. Desde então, estou sem contribuir. E agora, professor Paulo Bacelar, o que faz Fran, com 42 anos de idade, para voltar à condição de segurado da Previdência Social? Tá bem facinho. Luciano, ela precisa voltar a contribuir imediatamente, né, e pagar mais 10 anos para poder se aposentar com 62 anos de idade. E vai ter 42, vai ter 52, ela paga uma por ano a partir de 52 anos de idade para manter a qualidade segurada, como a gente explicou aqui para o outro colega também. E se for homem? Se for homem, ele teria 52 anos de idade, será aposentado com 65, do mesmo jeito, aos 52. Fica pagando uma por ano para manter a qualidade segurada. Importante que ela pague 10 anos de contribuição. Para fechar os 15 anos de contribuição. 15 anos. E esse tempo tanto vale para o homem quanto para a mulher. Sim, porque ela já foi filiada à Previdência antes, então ela não terá ainda a questão dos 20 anos de contribuição. Flávio, em Canindé, quantos anos o agricultor precisa ter para se aposentar? 15 anos de contribuição. Mulher, 55 de idade. Homem, 60 anos de idade. Aliás, 15 anos de contribuição não. 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Você precisa comprovar a atividade rural por 15 anos e se aposentar com 60 anos de idade o homem, 55 anos de idade a mulher, independentemente de você ter pago o sindicato ou não. Importante é que você comprove esses 15 anos. Antônia Cláudia Ferreira, em Fortaleza. Gostaria de saber se eu vou me aposentar. Tenho 30 anos e 7 meses de contribuição. Minha idade, 52 anos de idade. Na realidade, ela vai se aposentar. Quer saber quando? Poderá pedir a aposentadoria. Ela tem 52 mais 30, dá 82 mais uns meses, 80, né? Vamos arredondar, 81 pontos. 83, né? Vamos arredondar para mais, né? 83 pontos, 84 pontos. 84. Vamos dizer que ela tem 84 pontos. A mulher se aposenta em 2022 com 89 pontos. 89 pontos para a mulher, 99 pontos para o homem. Só que se ela tivesse 60 anos de idade, ela já poderia se aposentar, já teria 90 pontos. Aí não precisaria ter a questão da idade. Então ela teria que contribuir com um pedágio de contribuição que faltava para atingir em 2019. Se ela tinha 27 anos de contribuição em 2019, 27 anos faltariam 3 para os 30 anos, teria que ter um pedágio de 3 anos, ela se aposenta com 33 anos de contribuição. Eita, é muito número aqui. Em resumo, Antônia Cláudia Ferreira, professor Paulo Bacelar, se aposenta com 33 anos de contribuição. Exatamente. E 53 Aí a idade não 50... importa, porque ela pagará o pedágio de 100% do tempo que faltava para atingir os 30 anos em 2019. Tá aí, Cláudia. Eu e o professor Paulo Bacelar merecemos um café pago por você, viu? Porque essa informação é muito preciosa. Um ouvinte ou uma ouvinte, nesse caso uma ouvinte não quis se identificar, está em Fortaleza e aguarda uma resposta do Alerta Geral. Vai a pergunta. Sou aposentada e trabalho de carteira assinada. Em setembro fiquei viúva e em outubro dei entrada na minha pensão. Até agora está em análise. Será que o fato de trabalhar e ser aposentada vai atrapalhar minha pensão? Ganho um salário mínimo e da aposentadoria também. Meu esposo era aposentado com quase 2 salários mínimos. Decifra para nosso ouvinte essa dúvida. Não, Luciano, ela vai ter problema, não vai ter problema nenhum. Ela já é aposentada e trabalha, não importa, pode trabalhar à vontade, não tem problema nenhum. E ela vai ter direito à pensão por morte do marido. Agora, vamos dizer que o marido tenha aposentado com 2 salários mínimos. Ele não era aposentado, ele era aposentado. Então ele ganhava 2 salários mínimos. Ela vai ter direito à pensão a 60% do valor da aposentadoria dele. Que se for 2 salários mínimos, 2.200, vai dar 2.400, 60% para a aposentadoria dela, vai ser o valor da pensão, da aposentadoria dele. Então vai ser o valor da pensão por morte. 60% do valor da aposentadoria dele. E a aposentadoria dela, que é um salário mínimo, continua com um salário mínimo, ela não vai ter nenhuma diferença e não vai ter que cessar um benefício para ter o outro, ela vai ter os 2 benefícios. Antônio Ferreira, em Fortaleza, estudei escola agrícola e recebi uma carta da mesma escola para acrescentar como contribuição o INSS devido ao período de internato. Isso vai diminuir meu tempo de contribuição? Foi de 2 anos e meio. O que devo fazer? Realmente tenho esse direito? É uma boa notícia, professor? Doutor, mas tem um detalhe. Isso aí são a Escola Técnica Federal. Vejam bem, certidão de Escola Técnica Federal
para que o estudante que trabalhava recebendo bolsa de estudante, fardamento, alimentação, ele a conta como tempo de contribuição. Então, aqueles 2 anos e meio vai somar ao tempo de contribuição dele. Porém, Luzenor, na certidão tem que ter uma palavrinha. Tem que dizer que se ele trabalhava, ele prestava serviço como aluno, aprendiz, para atender encomendas de terceiros. Na certidão precisa ter essa informação, que ele trabalhava para atender encomenda de terceiro. Então, por exemplo, a escola técnica trabalhava com conserto de celular. Então, alguém contratava a escola técnica para você trabalhar e atender aquela encomenda que estava sendo feita. Então, assim, esse tempo de contribuição será somado à sua aposentadoria. Antônio Vanieldo está em Aracoiaba. Para dar entrada no salário maternidade do meu filho, quais são as provas que preciso? Depende do tipo de segurado que ela é. Se ela é contribuinte individual, se ela é autônoma, ela precisa de 10 contribuições anteriores ao parto. Se ela for segurada especial, agricultora, terá que ter 10 meses de atividade rural comprovados antes do parto para ela poder pedir a aposentadoria, o salário maternidade. Se ela é empregada, é a própria empresa que contribui nos 4 meses após o parto. Ela paga o salário dela, que é o salário maternidade, é pago diretamente pela empresa. Maria, em Trairi. Na minha casa são 4 pessoas registradas no CAD único. 2 recebem benefícios, uma pensão por morte e a outra um BPC. Caso um de nós saia do cadastro, o BPC pode ser cortado, já que o benefício foi concedido segundo a regra do governo, o salário dividido pelo número de pessoas da casa? Que pergunta, hein, professor Paulo Bacelar? Muito interessante aqui. Luziano, mas vejam bem, a pensão por morte dividido por 4, vamos dizer que a pensão, excluindo o BPC, a pensão por morte dividida por 4 dá igual a 1/4 do salário mínimo. Tem que ver se esse benefício foi concedido judicialmente. Se a pessoa que recebe a pensão sai do grupo, não tem problema, porque aí não vai ter renda nenhuma, ela não vai perder nada. Agora, se uma outra pessoa sai do grupo e a que está recebendo a pensão mantém, aí a renda familiar vai ser maior do que 1/4 salário mínimo, ela pode perder o PPC. Anote a linha direta do jornal Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Tenho 65 anos de idade, meu nome está em uma empresa, entrei em 2002, só que começaram a recolher em 2015. O que poderia ser feito para que eu consiga minha aposentadoria? Já faz 6 meses que completei 65 anos de idade e até agora a empresa ainda não resolveu nada. Essa dúvida é do José da Costa, que mora em Guaiúba. Luziano, ele completou 65 anos e... Entendi aqui, professor Paulo Bacelar, que ele está como sócio em uma empresa, entrou em 2002 e só começaram a recolher em 2015, ou seja, 7 anos de contribuição. Nesse caso... Mas se ele é sócio, realmente ele precisa contribuir. Se ele é empregado, não importa quando ele entrou é que vai valer, não importa se a empresa não recolheu. Mas se ele é sócio, realmente, aí o contador vai ter que fazer as contribuições anteriores, elas vão ser consideradas extemporâneas pelo INSS, quer dizer, fora do prazo, só que ele vai ter que comprovar que recebeu da empresa o prolabore, ou se ele registrou essa renda da empresa no imposto de renda dele, desse período que ele contribuiu em atraso. Então, vamos dizer que ele contribuiu de 2010 a 2015 em atraso, ou 2000 a 2015 em atraso, 2002 a 2015 em atraso, ele vai ter que mostrar o imposto de renda dele de 2002 a 2015, que ele recolheu, que ele recebeu da empresa aquele salário, e aí ele poderá contribuir em atraso e será contado. Se ele não comprovar a sua renda, o seu prolabore nesse período, não adianta ele fazer as contribuições agora em atraso, que o INSS não vai aceitar. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, é exclusivamente prolabore ou retirada? Por exemplo, quando existe uma retirada anual entre os sócios? Não, a retirada anual ela não é considerada como renda, essa seria a divisão de lucros. Ele precisa ter a retirada mensal. Se ele comprovar com os prolabores da época, ok. Mas se não tiver prolabore, pode ser a declaração do imposto de renda que ele recebeu de salário daquela empresa, um certo valor por ano. Além da distribuição de lucros, a retirada de lucros no fim do ano, que não conta como tempo de contribuição. Maria, em Granja, sou MEI e também sou concursada.
10, 100 horas da prefeitura. Esses dois vínculos vão gerar algum problema na minha aposentadoria? 100 horas de jornada na prefeitura. Eu acredito que ela seja servidora pública do regime próprio. Se ela for regime próprio, não irá ter problema. Ela vai se aposentar pela prefeitura e irá se aposentar pelo INSS como MEI. Se não é regime próprio, é regime geral, essa contribuição de MEI ela não será considerada, somente será considerado o tempo da prefeitura. E nesse caso do MEI não conta como valor para aumentar a renda? Se ela se aposentar por idade, não. Porque teria que ser a aposentadoria exclusiva como MEI de um salário mínimo. Se ela se aposentar por tempo de contribuição com as regras de transição, somaria o tempo para ela se aposentar. Maria do Socorro, em Novo Oriente, tenho 26 anos de carteira assinada e 59 anos de idade. Faça a conta, professor Paulo Bacelar. Ela diz, tenho muitos problemas de saúde, entre eles hérnia de disco, artrose e osteoporose. Gostaria de saber se eu posso dar entrada no INSS. Já peguei atestado por não poder trabalhar. Pode pedir auxílio, pode pedir aposentadoria por invalidez? Com certeza. Agora, o que vai dar direito a ela, aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, será a incapacidade que o laudo médico ou o atestado médico determinar para ela. Então, às vezes, o médico fala que ela só tem direito a 120 dias de afastamento. Então, o INSS vai pagar 120 dias para ela. Professor Paulo Bacelar, nesse caso da Maria do Socorro, não vale aquela regra sobre pontuação? Por exemplo, ela tem 85 anos, 85 pontos aqui, a idade e o tempo de contribuição. Não, porque ela teria que ter 30 anos de contribuição inicial, no mínimo, para poder contar o tempo de contribuição com a idade para se aposentar por regra de pontos. Precisa ter 30 anos no mínimo. Professor Paulo Bacelar, lamentando aqui, mas o tempo acabou e ficaram dezenas e dezenas de perguntas. Esta semana foi um show de perguntas, de mensagens encaminhadas para a nossa central aqui, que é o nosso WhatsApp 085 992734353. Você que não recebeu a sua resposta, não se preocupe, porque a gente vai encaminhar para você uma mensagem dizendo, olha, a sua resposta está neste sábado no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, a você o nosso muito obrigado, um bom dia e um bom final de semana. Obrigado, Zenô. Mais uma vez, satisfação de estar aqui com você e até o próximo programa.